Eu vejo muitos colegas reclamando que o cliente criminal é um cliente difícil de lidar, porque é um cliente muito resistente, é um cliente que não acredita muito no trabalho do advogado. E eu vou falar sobre isso. Bom, primeiro nós temos que entender quem é o cliente da advocacia criminal. Qual é a sua estrutura de pensamento, sua estrutura psicológica, seu conjunto de crenças. Nós sabemos que o sistema penal tem uma certa predileção pelos seus alvos, né, os seus clientes preferenciais, que é, infelizmente, as pessoas pobres, pessoas carentes, no sentido material e muitas das vezes também no sentido mental. E por que eu digo no sentido mental? Porque aqui eu vou falar sobre o que eu penso dessa estrutura desse cliente, que muitos dizem que é difícil. Eu, particularmente, consigo lidar com essas pessoas de maneira bem empática, diga-se de passagem. Porque eu sei quem são e eu sei que as dificuldades que elas têm, de acordo com aquilo que eu acredito, que é o sistema econômico, que é o nosso sistema social, eu sei que muitas das vezes não é culpa delas. Ok? Sei que muitas das vezes não é culpa delas. Mas, sabendo disso, eu consigo ser solidário, ser empático, tudo mais, mas cobro o preço que eu tenho que cobrar também. E o que a maioria dos advogados reclamam é que esse cliente ele é muito difícil e muitas das vezes ele está à procura só do preço, não da qualidade. E aí a gente já entra nessa parte psicológica, nessa parte de estrutura de pensamento. Por quê? Pessoas com baixo poder aquisitivo muitas das vezes não conseguem pagar um advogado criminal se a família não se unir. E a gente tem que olhar também para essa base familiar. Entender que muitas das vezes essa base falta, ele não tem essa base, esse cliente não tem essa base, não tem uma família unida, não tem uma família, sabe, de pessoas ali que se gostam de verdade, que vão se unir para ajudar um ao outro. A gente vai olhar para a família de pessoas abastadas e, né, eles se veem aos domingos, fazem ali o almoço de família aos domingos, né? Geralmente a gente pobre não é assim, tá? Eu vim dessa origem, eu sei do que eu estou falando. Eu sei que muitas das vezes os irmãos se brigam, se digladiam por mesquinharias, é o terreno de não sei quem, é o filho de não sei o que, a situação de não sei lá onde. E são famílias desestruturadas. Então a gente já vai ter uma dificuldade dessas pessoas se unirem para poder pagar pela defesa de um sujeito que pode ou não ter feito algo errado. Tá? Então já falta essa base familiar. Já vai faltar recurso. Ok? Já vai faltar recurso. E talvez até se houvesse essa base familiar nem teria ocorrido o crime ou a situação da qual foi imputado um crime a alguém. Que nós sempre temos que trabalhar com a presunção de inocência também. Então tem essa questão, essa falta de recurso, de família desestruturada, essa situação caótica. E além disso, são pessoas que, no conjunto de crenças, elas não acreditam que merecem o melhor. Ok? Olha só aonde a gente está indo. E por isso não acreditam que qualidade faz diferença, acreditam que tanto faz. Tá certo? Tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Theodore Dalrymple. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele tem um livro cujo título é Qualquer Coisa Serve. Nessa ideia de qualquer coisa serve, as pessoas acabam se condicionando a aceitar qualquer coisa. Qualquer relacionamento, qualquer marca, qualquer roupa, qualquer emprego. Vejam só. E também vão aceitar qualquer defesa. E nós temos a Defensoria Pública, que vai fazer esse trabalho de graça. E como são pessoas que não acreditam na qualidade, para eles, vão ser defendidos pelo defensor mesmo. Porque também não entendem, por exemplo, aí é uma questão mais técnica, mas eles não compreendem aquilo que poderia ter sido alegado, a forma que poderia ser trabalhado, que são coisas que na qualidade vão fazer diferença. Ok? São coisas que, com uma defesa específica para o caso, de um advogado dedicado àquilo, poderia fazer a diferença no resultado dele. Ele não consegue conceber isso, não é nem culpa dele. Talvez seja culpa nossa de não conseguir demonstrar para ele, a qualidade importa. Ou talvez uma falha na percepção dele,
de olhar para os grandes casos defendidos por grandes advogados, olhar para o resultado e falar, cara, será que isso aqui foi qualidade? E muitas das vezes é. Por quê? Porque esses grandes advogados não vencem todas. Eles têm clientes também condenados criminalmente. Tem clientes que também vão para o cárcere, habeas corpus que não são concedidos. Mas na maioria das vezes o resultado é favorável, porque teve uma atuação efetiva daquele advogado. Como eles também não acreditam no sistema, eles olham para aquilo e falam, ah, foi corrupção, comprou sentença. E aí também tem um judiciário que não ajuda, né? As matérias sobre vendas de sentenças estão por aí, aos montes, ok? Então é um conjunto de crenças muito limitado na percepção de qualidade e de qual é a diferença que isso pode fazer no resultado dele. Então existe essa dificuldade em lidar com esse cliente criminal, com essa família do cliente criminal. E eu entendo essa dificuldade que a maioria dos advogados tem e que, na verdade, pelo menos aqui falando particularmente, para mim a dificuldade reside em tentar fazê-los acreditar que a qualidade faz diferença. Tá? Mas não em lidar, porque eu entendo a dor, eu entendo o que se passa, eu entendo que falta essa estrutura familiar, eu entendo que falta essa união, eu entendo que falta recurso. Tá? Só que aí você pensa, poxa, mesmo fazendo ali um plano de pagamento viável para aquele cliente, né, através das perguntas, olha, trabalha, tá fazendo o que da vida, o que vocês fazem, o que deixam de fazer. Mesmo fazendo um plano de pagamento viável, esse cliente dá um passo atrás. E aí eu entendo que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, não fico insistindo, que não fico, sabe, martelando, não deixo o cara decidir, deixa a família decidir, e vida que segue. Eu sei que eu dei o meu melhor, eu sei que eu faria o meu melhor naquele caso, né? E também não fico perseguindo, tenho colegas que às vezes falam, eu fui olhar o trabalho que o outro fez. Eu não faço isso. Aí também não entro em leilão. Esses dias um cliente me abordou para falar sobre reabilitação criminal. E ele falou, nossa, mas eu não sei mais, porque um me cobrou 3, outro me cobrou 1.000, outro ligou para mim e falou, quanto que o outro cobrou? Aí eu falei quanto que o outro cobrou, ele me cobrou menos. Pensei, nossa, mas que... Uau, né? Então assim, não, eu não achei meu diploma no lixo para fazer esse tipo de coisa, tá? Nem o meu diploma, nem os meus certificados de pós-graduação, não achei no lixo. Nem os meus cursos de extensão, todos foram conquistados com estudo sério, dedicado. Então eu sei o quanto eu cobro e não entro em leilão, não pergunto quanto que o outro cobrou e tudo mais. Tem cliente que fala, nossa, mas o advogado me cobrou tanto. Eu falei, pois é, então vá com outro advogado, vá com Deus, eu sei da minha qualidade, sei o serviço que eu vou te prestar, mas fica a seu critério, fique à vontade. Eu nem debato, não, sabe, não. E às vezes tem clientes que esperam isso, e aí se você não faz, eles acham que você está fazendo pouco caso dele, mas não é, porque é o seu preço, pronto, acabou, sabe? Então assim, não façam isso, recomendo que não façam, acho que para o cliente que procura qualidade, isso é ruim, para o cliente que está atrás de preço, né? E aí também cada um sabe da sua dificuldade. Se é o advogado que está vendendo a janta para comprar o almoço, ou vice-versa, ele vai jogar lá embaixo o preço dele e vida que segue, e vai pegar o dinheiro do cara e pode ou não fazer um bom trabalho, e enfim. Mas a certeza que você vai ter é quando o cliente procura qualidade, ele vem com uma conversa diferente, ele vem procurando você, ele vem com dúvidas diferentes, ele vem com outra expectativa de atendimento além do preço, tá? Mas a maioria dos clientes criminais não são assim. Dúvidas, críticas, ameaças, comentários, contato na descrição. Fiquem com Deus. Até a próxima.